Então o que eu quero trazer hoje para você é essa direção de Deus, porque em um momento como esse, de uma extrema opressão do povo de Deus, o Senhor se encontrou com um homem que estava malhando trigo no lagar. E esse homem era Gideão. Gideão estava ali escondido, malhando trigo em um lugar que não era propício, mas que era uma estratégia que ele teve para não perder todos os seus suprimentos. Então, em um dado momento, o Senhor chama esse homem de homem valente. E ele o convoca para uma grande obra que era liderar aquele povo, libertar aquele povo daquela opressão, ser um líder. Então, naquele momento, Gideão olha para ele e nós vemos a convocação de Deus. Vá com a sua força. E nesse momento eu quero que você pense nessa palavra, porque hoje Deus está falando com você. Vá com toda a sua força. Mas talvez você esteja enxergando, olhando para si. E não esteja vendo força alguma, ou talvez uma força que possa se igualar um pouco mais de 0,001 na escala aí de força, que se você pudesse medir hoje, ela seria quase nula. Eu estou falando para esse mesmo público, que talvez esteja se enxergando e olhando, esteja tão cansado, que talvez pense, eu não tenho força para dar nem mais um passo, Senhor. Mas o que Deus está falando, é nessa força que eu quero que você vá. Porque em algum momento, Deus escolheu Gideão. Deus escolheu você para fazer algo, para concluir um plano, para executar um objetivo na obra dele. Ele olha para si e observa que a família dele é a menor da tribo de Manassés. E outra, ele era a pessoa menos importante diante da sua família. Então, de todas as pessoas que Deus poderia chamar, ele provavelmente não seria a escolha se olhasse pela lógica humana, natural. Ele observa aquilo que Deus fala. E Deus fala, vá com toda a sua força. Mas Deus está se olhando com uma força mínima. Diante do que, olhando pelos olhos naturais, ele estava exigindo, que era libertar todo um povo, que exigiria, vamos dizer, que nós que gostamos de calcular e controlar as situações, exigiria uma força enorme. Mas Deus estava falando, Gideão, você vai conseguir, porque eu te ajudarei. Então, na verdade, se você observar bem, quando Deus fala, vá com toda a sua força, ele está dizendo, vá com isso que você tem, que eu estarei com você. Então isso fala mais sobre as nossas fraquezas do que propriamente das nossas forças. Porque se hoje talvez você esteja se enxergando sem força alguma para guerrear por essa causa, então pode ter certeza, meu irmão, que o que Deus está falando é que é exatamente nessa hora que o poder dele vai se aperfeiçoar em você.